Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica do Casaia, a sua dica sobre odontologia digital. Vem com a gente. Bom, o papo de hoje é um pouquinho falar como eu consegui diminuir 90% das minhas repetições, né, do meu consultório. Ué, como é que a gente fez isso? Poxa, Marcos, me conta aí, pelo amor de Deus, eu tenho muito problema com repetição protética. Pois é, eu só consegui resolver minhas repetições protéticas depois que eu entrei para o fluxo digital, para odontologia digital. O negócio é realmente fantástico, cara. E eu tô aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com você. E se você tem ou tá tendo o mesmo problema do que eu tive, eu vou te explicar um pouquinho o que eu fiz para resolver isso. Então, o primeiro passo foi o quê? Eu tive que entrar para o fluxo digital, ou seja, começar a fazer meus trabalhos protéticos usando tecnologia. Ou seja, ao invés de mudar, escanear, ao invés de fazer meus trabalhos no modo tradicional, começar a usar todo o fluxo digital para a execução de minhas coroas, minhas facetas, minhas lentes de contato, minhas coroas sob implantes e todos os meus serviços protéticos que é possível ser feito hoje dentro do fluxo digital. Tá joia? O segundo passo, e muito importante, cara, que eu queria compartilhar com vocês, eu sou dentista, assim como provavelmente você que está me assistindo também é que fala a verdade, né, meu amigo? A gente é arrogante com protético. A gente tem que assumir. Porque é difícil você assumir um erro seu. Então, muitas vezes, a gente não faz um trabalho a contento na boca do paciente. Um preparo bem feito, né? Um afastamento gengival, um condicionamento gengival. E a gente vai lá, molda ou escaneia e joga a bucha para o protético. E fala assim, se vira aí, eu preciso desse serviço para tal dia. Será que isso é uma conduta razoável para a gente conviver com ela? Será que isso não vai trazer problemas para a gente? Porque traz na odontologia convencional, mas vai trazer também na odontologia digital. Não vai ter jeito. Então, quando você lidar com esse tipo de situação, você tem duas opções, dois caminhos para seguir. Ou você ignora isso e você vai lá, fala para o teu protético, olha, eu estou usando o fluxo digital e se vira aí que o serviço tem que fazer melhor. Ou seja, você não mudou nada a tua conduta clínica, simplesmente o fato de você estar usando um escaneamento intraoral não garante que teu serviço vai sair bom. Tá? A tecnologia é excelente, porém ela precisa de alguns pré-requisitos para a gente usar toda essa tecnologia a nosso favor. Isso é uma opção e que a gente vê que é difícil de mudar, porque toda vez que a gente é culpado de alguma coisa, em qualquer situação, não é fácil a gente admitir que a gente é culpado. E o fato disso causar um retrabalho, né, incomoda. Né? Então, o que eu faço para resolver isso? A gente tem que se despir disso. Porque a gente está com uma tecnologia tão boa aí para usar, porém a gente pode botar tudo a perder por causa de uma arrogância. Né? Eu falo isso que eu já tive esse tipo de atitude e hoje repensei. E depois que eu repenso isso, com certeza eu colho melhores resultados. A segunda opção é usar essa tecnologia a teu favor. Ou seja, se eu posso usar isso para melhorar minha conduta clínica, por que não? Lógico, antes eu tinha que fazer um preparo protético, eu moldava, né, vazava o gesso e eu não conseguia ver algumas coisas que eu consigo ver hoje dentro de uma tela com uma visão tridimensional, aumentado 40 vezes ou mais, e aí eu consigo ter noção de como está aquele serviço. Ou seja, isso é importante porque eu vou começar a ter noções de situações clínicas que é culpa minha, não é culpa do protético, e que se eu não alterar isso daí, mesmo todos os softwares com toda a inteligência que ele tem, ele vai ter dificuldade de executar o serviço. Mais que isso, né? A gente daqui para frente, a gente começa a entender um pouco de materiais. Né? Você vai ver que isso é uma rotina durante o fluxo digital, que o teu conhecimento sobre materiais dentários para reabilitação começa a aumentar muito. E a gente vai ver que, como a gente não trabalha mais com metal, muitas vezes é uma porcelana pura, o software exige o quê? Que tanto o preparo, né, como outras situações estejam muito bem definidas e sigam um protocolo. Porque, por exemplo, se a gente faz um preparo onde as quinas estão muito ressaltadas,
ou que não tem espessura suficiente para dar resistência àquele material, com certeza a gente vai ter uma fragilidade e pode ocorrer um insucesso daquela restauração, mesmo ela feita no fluxo digital. O fluxo digital pode ter o problema de fresar uma peça e, se você não deixou espaço suficiente, fraturar aquela peça na hora que estiver fresando ou na hora que você colocar na boca do paciente. Então é muito ruim. Olha como a gente pode cair na seguinte cilada, né? A gente tem tudo do bom e do melhor, mas como a gente não faz a nossa conduta clínica correta, a gente põe tudo a perder. Será que essa conduta vale a pena? Então a dica que eu dou, cara, se vai lá e seja menos arrogante, você entendeu? Quando o protético fala, olha, isso aqui não tá legal, escute ele, tá? Ele não tá fazendo isso por mal, tá joia? Só que agora a gente tem softwares, né? E esses softwares, eles conseguem nos dar o quê? A possibilidade de a gente enxergar isso daí antes que o problema aconteça lá no protético. Ou seja, o que vai acontecer? Eu consigo realizar projetos definitivos ou pré-projetos que vão me falar já se aquele preparo que eu fiz está bom ou não está. Ou aquele implante que eu coloquei, por exemplo, na boca do paciente, se ele está numa posição favorável para aquela prótese ou não está. Eu aprendi muito com isso, tá? Por exemplo, posição do implante, tanto mesiovestibular como no sentido cervicoapical, a importância disso, tá? Porque é um problema. Fala assim, ó, os implantes, se não estiver bem posicionado, vai ser difícil fazer a prótese, tanto no modo convencional como no modo digital. Claro que a gente tem algumas soluções protéticas, sim, mas se você entender que é melhor você pensar, o que o paciente quer? Ele quer a prótese na boca bem feita. Quer dizer, se meu preparo estiver bom, meu implante estiver bem posicionado, tudo vai ocorrer mais fácil. E é isso que a gente tem que melhorar. Nós, como profissionais, a odontologia digital te dá essa possibilidade, tanto em fase de formação, quando o aluno está lá, se ele entender que ele estuda aquilo, ele pode utilizar aquilo como aprendizado, ou você, profissional que já está no mercado, entender que nem tudo que você fez, né, na sua vida, né, por mais que você ache que está dando certo, pode ser melhorado. Você tem que ter essa humildade de assumir isso. Falar assim, cara, tá bom, eu fiz a vida inteira, deu certo, mas será que eu estou fazendo bem feito? Eu só fui entender isso na hora que eu comecei a enxergar meus preparos em visão macro. Aí eu fui ver, nossa, gente, eu pensei, na boca parece que tá lindo. Aí quando você joga pro software, não tá bonito. Aí você começa a entender aqueles conceitos básicos lá atrás. Né? Que você fala, puxa, cara, eu preciso de um preparo bem feito com essas características, né? Eu prefiro de uma gengiva bem condicionada, a importância disso na hora que a gente vai executar, mesmo que seja um provisório. Olha que legal, cara. Tem uma história que a gente fala, assim, até um colega esses dias falou assim que uma paciente há 7 anos atrás tratou com ele e ele fez bons provisórios para ela. E o que acontece? Depois de 7 anos, né, ela foi procurar outros profissionais para fazer a prótese. E o que aconteceu? Lembrou dele, porque ele tinha feito um bom serviço, um bom provisório. E muita gente pensa, não, coloca um bom provisório, senão o paciente não volta, né? Não é isso. Cara, bons provisórios, existe um motivo para aquilo. Você tem que condicionar aquela gengiva. Imagine hoje que a gente consegue fazer bons provisórios usando aí impressões 3D, que é barato, com uma qualidade excelente. Ou seja, um resultado muito próximo anatomicamente, né, do que a gente vai entregar numa peça definitiva, com uma lisura, tudo bonito. Ou seja, se eu conseguir colocar um tipo de peça, olha o nível do teu trabalho que o paciente está vendo. Isso é legal, do que você colocar um provisório mal feito, onde você não vai ter uma gengiva bem condicionada, e com certeza isso vai influenciar no resultado final, mesmo que você faça ele no fluxo digital. Né? O fluxo digital, ele não faz mágica. Né? Ele não tem jeito, ele não faz mágica, não é simplesmente apertar um botão que você vai falar assim, ó, tá tudo resolvido. Isso não é verdade, né? Porque para você utilizar o fluxo digital no teu maior potencial, com certeza você vai ter que evoluir muito na tua parte profissional, como conduta clínica. Isso é um dos maiores ganhos que a gente tem, né? Que a gente começa a ficar o quê? Exigente com o nosso trabalho, porque está vendo que aquilo que a gente fez não está contente. Você imagine só, né? Você compra uma Ferrari e coloca uma gasolina batizada no negócio, né? Porque você quer economizar.
Ou seja, isso faz sentido? Não faz sentido. Ou seja, você começa a querer usar materiais melhores, né, para preparar. Existe N coisas que você começa a entender por que é importante. Um contra-ângulo multiplicador, né? Uma lupa, ou seja, tudo aquilo que vai melhorar o quê? O que você está executando na boca do paciente e que o scanner está lá para enxergar tudo isso de um jeito que nossos olhos não conseguem enxergar. E aí sim, oferecer a melhor situação para o software conseguir executar a melhor proposta de trabalho. E isso é muito legal. Isso facilita tanto, cara, para você ver como as nossas condutas clínicas, né, faz com que diminua a nossa repetição protética, né? E é isso o objetivo desse tema de hoje. Tudo que eu posso fazer em conduta clínica para diminuir minha repetição. Quando eu comecei a fazer tudo isso, enxergar por esse lado, o que começou a notar? Que foram caindo minhas repetições protéticas. Poxa, que bacana. É a sensação realmente que aquele investimento valeu a pena. Investimento que eu falo, tanto de tempo como financeiro também. Mas o tempo é o crucial, porque tempo, cara, é escasso. E esse problema da escassez do tempo, como que a gente resolve? A gente resolveu aqui. Você imagine, eu com muitas repetições, meu tempo estava escasso. A partir do momento que eu comecei a melhorar as minhas condutas, né, é lógico, começou a diminuir meus problemas, consegui ter mais tempo, né? Mais tempo para fazer meus trabalhos mais tranquilamente, com maior qualidade, e para o meu paciente também, que vem menos vezes aqui no meu consultório. Então, assim, é isso que eu queria compartilhar com vocês, como a gente conseguiu diminuir muito, mas muito, tá? O nível de repetição, depois que a gente começou a usar a odontologia digital. E você, para isso, você tem que sair da sua zona de conforto. Eu sei que não é fácil. Quando você fala, mas Marcos, do jeito que eu estou fazendo funciona, né? Funciona, gente. Mas por que não usar algo melhor, que já está acessível, né? Existe uma razão para isso forte? Né? Já que todas as empresas que se mantêm no mercado, o que elas fazem? Investem em tecnologia, elas estão na frente. Você vai ficar para trás? Não. E assim, compartilhar esse conhecimento, assim como eu estou fazendo aqui com vocês, eu me sinto na obrigação, que é uma coisa assim, como profissional, é uma coisa que me realiza. E é muito gostoso quando a gente vê colegas falando bem da profissão e não mal. Eu tenho muitos colegas que falam desanimados com a profissão, sabe? Falam, puxa vida, eu estou cansado, né? Odontologia é difícil. Mas o que você está fazendo de diferente? Né? O que cansa realmente é os problemas do dia a dia, né? Puxa, minhas coisas não dão certo, a prótese é uma coisa difícil, né? Mesmo na faculdade, todo mundo sai com dificuldade de executar um bom preparo, tal, dá muito problema. Se der problema, a repetição custa caro. É isso que a gente vê no dia a dia. Muitas vezes as pessoas têm a demanda e começam a não pegar, porque é difícil achar o profissional, né? Um bom protesista. Ou se eu não tenho um bom protesista, puxa vida, se eu não tenho um laboratório protético muito bom, também eu sei que eu vou ter problema. E aí começa a não praticar a profissão. Por quê? Porque dá muito trabalho, dá muito erro, né? Mas esses erros agora conseguem ser controlados, mitigados com a odontologia digital. E aí você começa a enxergar que tem um mundo maravilhoso pela frente. Fala assim, puxa, velho, eu pensei que eu não gostava disso. E eu também falei pra mim, cara, tô de saco cheio de fazer prótese, não dá certo, sempre dá problema. Mas daí tudo mudou, né? Quando eu vi que era possível fazer próteses rápidas, perfeitas, com ajustes assim, perfeitos, né? E com uma estética assim que eu falo que é difícil de eu ter conseguido, né? Conseguir isso de um jeito tradicional. Cara, minha visão mudou. E hoje eu amo fazer isso e eu estou compartilhando aqui com vocês o que aconteceu comigo, né? E eu acho que se você adotar esse caminho, que é um caminho sem volta, com certeza você tende a colher melhores resultados. Sua rotina clínica vai ficar mais leve, cara. E isso é importante pra gente, porque a odontologia é uma profissão desgastante, exige nossas costas, né, nossos olhos. Ou seja, a gente não consegue, né, exercer ela sem ter um custo, né, biológico muito grande. É cansativo, mas agora você tem recursos que auxiliam a gente a melhorar o nosso dia a dia. E a odontologia digital está aí para ajudar a gente nisso, tá joia? Bom, um outro ponto que eu queria falar que é uma dica que eu dou para todo mundo. Cara, aproveita o fluxo digital para melhorar como profissional. Isso é um dos maiores ganhos que a gente tem quando a gente entra nesse mundo.
Quando a gente melhora como profissional, é a gente aceitar que muita coisa que a gente tem feito, talvez não é o melhor jeito, né? A gente pode fazer melhor. E aí que a gente consegue entender o porquê que eu devo utilizar esses recursos para realmente assim alavancar meus resultados. Eu falo isso, resultados de qualidade, financeiro também, porque quando você diminui seu nível de repetição, você começa a ter mais lucratividade. Ou seja, você imagine a gente que diminui 90% minhas repetições protéticas. Você acha que isso não teve um impacto no meu financeiro? Sim, teve, e significativo, né? Já falei em vídeo que a gente de cara aumentou aí, ó. A gente está colhendo um resultado de 50% de aumento de faturamento em algumas clínicas, né? Isso é fantástico, né? Fala, puxa, mas, cara, como você conseguiu diminuir tanto? Você tem que respeitar isso. Usa a tecnologia e use ela a seu favor, né? É muito interessante que a partir daí a comunicação entre o fluxo inteiro, o protético, o laboratório, fica mais clara. A gente consegue enxergar os mesmos problemas. E aqueles problemas que tinha entre um ficar jogando culpa para o outro, começa a deixar de existir. Porque agora tem um terceiro aí, agente, que é um software falando para nós dois o que tem que ser feito, o que está errado, né? E aí a gente começa a enxergar algumas coisas que eu falei, poxa, isso pode ser melhorado na minha rotina, né? E isso foi realmente o que tem acontecido, é um aprendizado diário, onde eu falo assim, cara, isso que eu executei na boca, eu consigo fazer melhor, porque eu entendo agora como que o software pensa, como ele quer resolver aquela situação. Por isso que essa curva de aprendizado não é do dia para a noite, por isso você tem que entrar, porque tem coisas que você só vai conseguir pegar com o tempo. Fala assim, nossa senhora, vou dar um exemplo para vocês, um black space. Como é que eu resolvo isso, um black space? Né? Uma falta de papila gengival de um paciente que tem que fazer um implante hora estética. Como é que eu melhoro as condições para o software me dar uma proposta melhor? Ou seja, eu só consigo isso através de tempo, entendendo. É tempo de cadeira, que eu vou lá, sento do lado da minha equipe do laboratório, e aí eu começo a entender, puxa, entendi o porquê que é tão difícil. E você acha que isso não acontecia lá no método tradicional com protético? Quando a gente não executava as coisas direito e jogava para ele resolver? Acontecia também. Só qual o problema? Ninguém conseguia enxergar. E é muito difícil você... existe uma hierarquia, né, aparente, que eu falo, entre o protético e o dentista. Eu falo assim, ó, o dentista acha que ele está certo e o protético tem que fazer o que ele mandou. E isso não é saudável para ninguém. Mas no fluxo digital isso fica muito claro, mas muito claro. Você entendeu? E aí ele pode gerar para você um vídeo que te mostra o problema, te mostra a proposta e você fala, olha, realmente se eu não mudar o meu preparo ou a minha conduta clínica, a gente não vai conseguir um bom resultado. E na prática é isso mesmo que acontece. Aí você começa a ter recursos onde você consegue realmente resolver sozinho, né? Você não precisa de outras pessoas. Você vai lá, reprepara aquela região, reescaneia só aquela região, ou seja, não precisa moldar de novo, né? Não precisa vazar gesso de novo. É um processo super rápido e que resolve um problemaço. Aí você faz um pré-projeto, um projeto e beleza, cara. Assim, manda pro protético. O que ele vai receber? Um serviço redondinho, com pouco ou quase nenhum ajuste. Ou seja, não é isso que a gente quer? É isso que a odontologia digital pode fazer por nós. E é por isso que ela está mudando a realidade de muito colega. E eu tenho certeza que se você adotar, vai mudar a sua também. Mudou com a gente. Isso está acontecendo com a gente. A gente é a maior prova que isso está mudando. E mais que isso, cara, é um ambiente gostoso de trabalhar, limpo, né? Empolgante. Ou seja, você consegue motivar toda a sua equipe quando você está trabalhando nesse fluxo. Eu lembro muitas vezes, cara, que meus problemas assim de repetição começavam assim em vazar gesso, né? Na pressa, puxa, clínica lotada, na hora de vazar dava uma bolha, né? Ou seja, puxa, vou ter que vazar de novo, né? Ou na hora de vazar, ou na hora de moldar não ficou bom, né, aquela moldagem. E aí também tinha que repetir. Aí mandava pro protético. Chegava lá, o material distorceu, era outro problema. Ou seja, são problemas que acabaram,
A gente não sofre mais com isso. E eu acho que uma vez a gente entendendo toda essa situação, toda essa possibilidade do fluxo digital, cara, a tendência é chegar onde nós chegou, em diminuir 90% suas repetições. Mas, Marcos do céu, você falou o seguinte, né, cara? 90%. E esses 10%? O que aconteceu com esses 10%, Marcos? Né? De repetição? Que você falou que não acabou? Realmente não acabaram. Você sabe? As repetições ainda, algumas continuam. Mas que tipo de repetições então? Abre o jogo aí pra gente. Abre o jogo pra você também. O que é? Cara, eu falo que as maiores que a gente tem agora são problemas assim, com cor. Isso é difícil, mesmo utilizando o fluxo digital. Existem alguns scanners que ele faz a tomada de cor, né, do dente do paciente. Porém, você reproduzir a natureza não é um negócio fácil. É muito difícil. Eu vou contar uma história para vocês. A gente teve um paciente, né, no instituto, em Pouso Alegre, e essa paciente, cara, uma paciente muito boazinha, muito bonita, onde ela quebrou um dente da frente. E aí, o dente dela, lindo, um dente maravilhoso, certo? E aí a gente fala, bom, estamos tudo bom e do melhor. Vamos lá e vamos fazer esse dente aqui. Coitado. Ela veio para consulta 8 horas da manhã. O histórico dela era o seguinte, né? Que ela falava o seguinte, eu já fui em vários profissionais, né? E o que eles falam para mim que é isso mesmo. O que dá para chegar é isso mesmo. Você imagine você com o dente da frente, uma pessoa bonita, jovem, e alguém fala para você, o resultado que dá é esse mesmo? Será que é isso a conduta que a gente tem que passar para o paciente? Será que é isso a perspectiva de resolução do problema dela é o que a gente tem que passar para o paciente? Espero que não, eu acho que não, e foi isso que a gente tentou mudar. Mas olha, que eu vou te falar como nem tudo tem solução. E ali a gente começou 8 horas da manhã. A gente falou, vamos usar um material X, Y, Z para fazer esse dente dela no fluxo digital. Foi lá, reproduzimos a anatomia tranquilo, você consegue no fluxo digital espelhar o dente do lado, era um 21, se eu não me engano, a gente espelhou o 11, quer dizer, a anatomia não tem dificuldade nenhuma de a gente acertar no fluxo digital, é bem tranquilo. Porém, ela tinha um substrato que não ajudava, né? Existe um núcleo ali, metálico, e que a gente estava lá no começo ainda, né? do fluxo digital. E aí a gente começou a olhar aquele caso e falar, puxa, usa esse material, usa aquele material. E não conseguimos chegar na cor do dente do lado. Não conseguimos, usando todos os tipos de material que você imagina no fluxo digital. Maquiagens, tudo que a gente pode utilizar. A nossa equipe não conseguiu. E foi frustrante, porque você fala, puxa, cara, eu tenho conhecimento, eu tenho tecnologia e não consigo chegar aonde tem que chegar. E aí eu falei, poxa, qual é a solução? E eu olhei com o nosso amigo, meu amigo Adilson, né, que a gente trabalha junto, um abraço pra você, Adilson. E aí eu falei, Adilson, esse caso tem que ser feito do modo convencional, né? Ou seja, o fluxo digital, ele não vai te resolver 100%. Ele vai te resolver 90%. E aí, algumas coisas você tem que ter um parceiro muito bom e respeitado para fazer as coisas no modo tradicional. O modo tradicional está aí até hoje, vivo, firme e forte. Mas existe uma razão por quê? Porque nem tudo que você quer, você consegue mimetizar a natureza de modo automatizado. Fica impossível. Então a dica que eu dou é o quê? Valorize o seu protético. Porque um bom ceramista, ainda a odontologia digital não consegue, né, de entregar. Ou seja, substituir. Ou seja, tem serviços que ainda você vai ter que fazer uma cerâmica estratificada, com uma maquiagem fora da curva, que não vai ser qualquer um que vai fazer. Ou seja, existe aquele profissional diferenciado que consegue te entregar esse resultado. E a gente precisa deles. Então, assim, o fato é que a odontologia digital, ela veio para agregar e não veio para subtrair. Tanto o protético como o dentista pode ganhar muito com ela, tá? Só que tem coisas que a gente ainda vai ter que usar o modo tradicional. Porém, por que não usar o fluxo digital em 90% dos casos que resolve muito bem feito? Então, esse é o nosso trabalho aqui, né? É tirar um pouco do teu medo,
né? Tirar um pouco do teu receio de falar assim, cara, eu tenho o mesmo problema que você tem. Eu tenho muito problema de repetição, né? Isso me cansa, que é o que acontecia comigo, me cansava, eu estava cansado. E aí eu falei, não, chega, cara, eu vou estudar uma solução, porque já existe, né? Então talvez você não saiba que tem odontologia digital, mas você tem o mesmo problema que eu tinha, né? Que suas coroas de implante eram transferidas errado, né? Suas anatomias não ficavam boas, seus encaixes não ficavam boas, aquela prótese ficava saindo da boca do paciente. Ou seja, a gente começa a mudar condutas nossas e, com certeza, usando a tecnologia, a gente vai colher os frutos dessa nova realidade, tá joia? Então, esse é mais uma dica aqui da gente, onde a gente está aqui para falar bastante, né, sobre odontologia digital e te dar as dicas sobre isso. Um grande abraço e até a próxima.